O próximo vídeo é o vídeo do Kim Kataguiri, e ele fala: Israel vai para cima do Irã e uma guerra pode começar, né? Então vamos ver se vamos ter mais informações aqui, vamos reagir ao vídeo do Kim. Vamos nessa, mais um react do Fala Glória. A guerra no Oriente Médio toma outra proporção e Israel tem a sua maior vitória desde o início do conflito com Hamas. O líder do Hamas foi morto e o número 2 do Hezbollah também foi morto pelo exército de Israel com ataques com bombardeios que foram feitos, um no Irã e o outro em Beirute, no Líbano. Nós vamos falar sobre essa escalada e sobre também o posicionamento do governo brasileiro, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin foi lá recebido com honras, né, no Irã, junto com o líder do Hamas, que foi morto no mesmo dia que se encontrou com Geraldo Alckmin, também com representantes do Hezbollah e, além de tudo isso, né, a morte de líderes terroristas também com representantes do Hezbollah. Ó, essa foto aí, cara, se você olhar, né, cara, ao fundo, próximos ali, você não vê nenhum rosto conhecido, né, dos líderes, né, das principais nações do mundo, né. Então, tem essa liderança aí, né, dos grupos, né, do Hezbollah, dos Houthis, do Hamas, que é esse cara aqui, né, que foi o que eliminado horas depois. E tu olha, né, cara, e tu vê que realmente padrão diferente, né, cara, do que se espera com a tradição do Brasil, né, com as alianças que o Brasil tem tradicionalmente, né? Mostra um indicamento, né, do que pode ser no futuro. Quando a gente se questiona, pô, o Brasil numa guerra vai estar ao lado de quem? Dos Estados Unidos ou da China, da Rússia, do Irã? Talvez esse governo, né, queira estar próximo de Irã, China, Rússia, né? Resta saber como é que os Estados Unidos, né, como os Estados Unidos vão reagir aqui no quintal, né, na América do Sul, uma aliança dessa, né? Vamos continuar? Posso soltar o vídeo, mano? Volta. Pode sim. E, além de tudo isso, né, a morte de líderes terroristas foi condenada pelo governo brasileiro, que mais uma vez se posiciona do lado errado da história. E esse conflito ganha proporções ainda maiores agora que se desenha uma guerra aberta contra o Irã, que, diferente do Hamas, diferente do Hezbollah, não é um movimento terrorista, não é algo tão fraco quanto um movimento, é um Estado constituído e, inclusive, com o potencial de ter uma bomba atômica. Um Estado terrorista que utiliza esses movimentos, como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, como seus proxies, como seus braços para cometer seus atentados contra o Estado de Israel, mas o Irã já promete retaliação, tudo isso em contexto de eleições americanas, em que o debate sobre o financiamento para o Estado de Israel manter as suas defesas é central nas eleições presidenciais. O principal aliado de Israel, vamos lembrar, são os Estados Unidos da América. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar o seu like para fortalecer o canal. Irmão, só uma informação, eu não sei se procede, mas eu acho que o Kim não falou da candidatura dele porque eu acho que desistiu, né? Ele não teve apoio do partido e acabou desistindo. Pô, mano, volta. Mas aí, Hamas, Irã, qual é da parada aí da candidatura? Não, então, é porque você falou que ele não fez, né? Que ela não se alongou. Eu sei. E eu tô falando que ele não falou, possivelmente, porque ele tenha desistido. Né? Ele já não é mais candidato, né, mano, Volta? Vamos repercutir isso em outro momento. Mas boa observação, mano, Volta. Vamos continuar. 02 do Hezbollah foi morto, né, pelo Estado de Israel, assim como o número 1, o líder do Hamas, também por um bombardeio que aconteceu no Irã. Vamos lembrar, num histórico muito recente, né, mandaram um assessor qualquer para a posse do Milei, né, da Argentina, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, tem uma importância diplomática, tem uma importância geopolítica, tem uma importância econômica para o nosso país, e ainda assim não foram prestigiados sequer com um ministro de Estado na posse de Javier Milei. Mas, né, na recepção do Irã, nós enviamos o nosso vice-presidente da República, de um Estado terrorista, de um Estado que viola absolutamente todos os direitos humanos, de uma ditadura que persegue, mata, tortura, em que mulheres não têm direitos, gays não têm direitos, todas as ditas minorias que as esquerdas dizem da boca para fora defender, não possuem direito algum no Irã, são meros objetos, e justamente por isso deveriam ter o repúdio, né, de toda a esquerda que diz defender os direitos humanos, mas não foi isso que aconteceu, e pelo contrário, o governo brasileiro se posicionou ao lado dos terroristas. Veja só,
ó. Governo Lula condena ataque que matou o líder do, aspas, partido Hezbollah. O grupo terrorista foi responsável pelo ataque que matou 12 crianças e adolescentes com idades entre 10 e 16 anos e feriu outras dezenas em um campo de futebol nas colinas de Golã. Um dia após o vice-presidente Geraldo Alckmin se sentar ao lado do vice-líder do Hezbollah, general Naim Hassen, na posse do presidente do Irã, o governo Lula condenou o ataque aéreo de Israel em Beirute, capital do Líbano, que matou Fuad Shukr, comandante do Hezbollah, na terça-feira, dia 30 de julho. Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores de Mauro Vieira chamou o grupo terrorista libanês de partido. O governo brasileiro condena o ataque aéreo conduzido por Israel ontem em área residencial de Beirute. O Brasil acompanha com extrema preocupação a escalada de hostilidades entre Israel e o braço armado do partido libanês Hezbollah. O Hezbollah não é um partido político que tem um braço armado. Primeiro que já é muito... Partido, o braço armado. Cara, esse vídeo, cara, é um vídeo triste, chocante, né, cara? Rodou aí nas redes sociais. Tinha uma menina, uma adolescente, né? Ou uma mulher, não sei. Uma moça filmando, né? E aí as crianças brincando no parquinho, no balanço, aquela tensão e de repente é bombardeado. 12 crianças, é um absurdo. Enfim, vamos ver o vídeo. Esquisito um partido político ter um braço armado, né? Quem possui braço armado é Estado. Os partidos disputam o poder de um Estado democrático de direito e aí, uma vez que estão no controle desta nação, eles comandam as forças armadas desta nação. Mas os próprios partidos políticos não possuem braços armados, mesmo porque o partido político existe para disputar o poder na política. Se fosse para disputar na barbárie, para disputar na guerra, não precisa de política. A política vem substituir a guerra. E se o partido político tem braço armado, significa que a disputa pelo poder não é democrática, não ocorre dentro do campo da política. Então, na minha avaliação, é uma contradição, né, em termos você falar de um partido político que possui braço armado. É um grupo terrorista e um grupo terrorista que matou crianças em bombardeio, tinha acabado de matar crianças num bombardeio, que inclusive quem me acompanha no Instagram viu e eu postei a minha solidariedade, né, a esses jovens, adolescentes, essas crianças que foram assassinadas brutalmente pelo Hezbollah, que não é um partido político, é um grupo terrorista. A continuidade do ciclo de ataques e retaliações leva à espiral de violência e agressões com danos cada vez maiores, sobretudo às populações civis dos dois países. Desse modo, exorta as autoridades israelenses e o Hezbollah a se absterem de ações que possam vir a expandir o conflito, com consequências imprevisíveis para a estabilidade do Oriente Médio e a segurança internacional. Veja só, imagine vocês que algum país vizinho nosso, Uruguai, Paraguai, o Chile, bombardeie um campinho de futebol aqui no Brasil e mate crianças e adolescentes. Você, como cidadão brasileiro, não exigiria do Estado brasileiro uma retaliação armada, não contra a população do país que nos atacou e que matou civis inocentes, mas contra os militares e contra os líderes políticos e os líderes armados do grupo terrorista ou do país responsável por matar crianças num campinho de futebol aqui no Brasil? É óbvio que a maioria esmagadora da população brasileira defenderia uma resposta armada, porque é isso que os países fazem quando são atacados, justamente para mostrar que ataques, principalmente a sua população civil, não saem impunes. E por quê? Para evitar ataques futuros, para mostrar, olha, se vocês nos atacarem, a reação vai ser grande. A reação vai ser grande, não vale a pena nos atacar, não vale a pena ferir, matar os nossos civis, não vale a pena entrar em conflito com o nosso país. É uma coisa que... Cara, eu tô agoniado para parar o vídeo para fazer uma observação, né? Essa fala do Kim é uma fala, em teoria, uma fala perfeita, né? Só que na prática, o Brasil admite isso diariamente nas favelas, nas comunidades, nas periferias, nos bairros, onde tem domínio territorial por tráfico de drogas. Tudo bem, não é um bombardeio, não é uma coisa desse tipo, mas crianças perdem a vida o tempo todo aqui, né? E policiais são atacados, são assassinados, policiais simplesmente pelo fato de ser policiais. Uma viatura caracterizada, fardado, identificado como policial, né? Como o poder do Estado passa um grupo criminoso no Rio de Janeiro, na Bahia, no Nordeste, em qualquer outro lugar, e vai lá e metralha, e manda tiro, né? Então, assim, esperar uma postura, né, num país, né, que está anestesiado dessa forma. Outra observação, e mais uma vez eu reforço, peço desculpa a vocês aí, eu tô aqui na luta, né? A gripe, né? Minha voz tá bem ruim, mas eu vou fazer até o final. Cara, a cultura do Brasil, da Argentina, dos países aqui, do Ocidente, é uma, a cultura lá é outra, né? Pra gente, é gritante realmente um partido ter braço armado, mas é isso. Você pode falar, Globo, mas lá é sim. Mas a gente tem que repudiar e tem que achar um absurdo mesmo. É por isso que quando você vai pensar em relação ao Brasil, por que o Brasil está aliado, né? Por que o Brasil... tanto interesse do Brasil em estar lá,
né? Se o Brasil não apareceu na posse do vizinho aqui ao lado, da Argentina. Tudo bem que não tinha muito ambiente, né? As falas do Milei contra o presidente do Brasil, imagina se ele seria recebido lá na posse, né? Mas, assim, se você quer participar desse conflito, se você quer participar com esse grupo, em algum momento inevitavelmente você vai entrar nesse conflito, né? É chocante, é complicado, né? O Brasil, tradicionalmente, um país, um povo, dizem, né? A gente gosta disso, né? O brasileiro é amado, um povo amado, o Brasil é um país de paz. Aí você considera que grupos como Hezbollah, Hamas é partido legítimo, né? E que ataques desse tipo é por uma causa maior. Então os meios justificam os fins, né? Inclusive bombardear, né? Uma praça onde tem crianças brincando. Pelo amor de Deus, cara. Independente da tua ideologia política, o grupo que você escolheu, se você gosta do governo atual, reflita, né, sobre isso. E da mesma forma que se fosse o governo anterior, o Bolsonaro, iam dizer, olha, é um ditador extremista de direita, né, um grupo radical. Gente, que caminho nós vamos tomar, né? Então, e não tem muita crítica, tá, em relação a isso ao governo brasileiro. Não se tem crítica. Teve crítica e tá tendo alguma crítica, sim, se justiça seja feita, em relação à Venezuela, né? Só que também, no mesmo ponto, estão considerando um setor da comunicação considerando a Venezuela como um país conservador de direita. Um país não, né? Um governo conservador de direita, né? É complicado. Vamos. A comunidade judaica no Brasil fala muito. O Estado de Israel é o único Estado que precisa se defender na hora de utilizar o seu direito de defesa. Ou seja, é o único que precisa pedir desculpa na hora de se defender, justificar o seu direito de defesa. Qualquer outra nação soberana, quando atacada, a comunidade internacional considera legítima a sua reação, com exceção do Estado de Israel, que já possui mais notas de repúdio e sanções por parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU do que o regime do Maduro, que agora, recentemente, roubou as eleições, fraudou as urnas e foi endossado pelo Lula. Que é outro país, Coreia do Norte. É uma ditadura totalitária, mais do que autoritária. É a que controla todas as esferas da sociedade. E mais uma vez, o Brasil se posicionando do lado errado da história. Finaliza a nota aqui. O governo brasileiro apela à comunidade internacional para que se valha de todos os instrumentos diplomáticos à disposição para conter imediatamente o agravamento do conflito. Mais uma coisa da boca para fora. Quer que o conflito acabe? É muito simples. Fala pro Líbano entregar todos os líderes do Hezbollah. Fala pros líderes do Hamas que ainda sobrevivem se entregarem e devolverem os reféns. Tem um parente, a mãe, pai, um filho, um irmão seu que foi sequestrado por um grupo terrorista. Você defenderia que a ação militar do seu país parasse antes que, primeiro, devolvessem seu pai, sua mãe, o seu filho, que foi sequestrado? Segundo, parasse a ação militar antes que esse grupo terrorista que sequestrou seu familiar fosse exterminado para que nunca sequestre mais ninguém do seu país? Obviamente que não. Então, quer que o conflito não se agrave? É muito simples. Que se devolva os reféns, que se entregue às lideranças dos movimentos terroristas. Essa é a solução para o conflito acabar e para a gente voltar a ter paz no Oriente Médio. Isso vai acontecer? Não vai, porque tem um jogo de poder no qual o Brasil está ficando do lado errado da história, em que o Irã financia e apoia esses movimentos terroristas, cumprindo a agenda e auxiliando e sendo aliado estratégico da China e da Rússia, que têm interesses em disputas territoriais em outros locais, mas que apoiam o Irã por causa do posicionamento estratégico do Irã no Oriente Médio em contraposição aos Estados Unidos e à Europa. Então isso não vai acontecer. E o Brasil sabe disso. Nossos diplomatas são inteligentes. Não tem como alegar ingenuidade. É má fé. É adesão a uma política internacional, é adesão a um jogo geopolítico maligno que está sendo feito, essa adesão que está sendo feita por parte do nosso governo. E infelizmente, um posicionamento que vai ficar marcado na história e que vai manchar a imagem da diplomacia brasileira em contraposição ao que hoje acredita a maioria esmagadora dos brasileiros, ao posicionamento do povo brasileiro. Fala, pessoal, cara, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no clube. É o seguinte, cara, olha só, o Kim é deputado federal, né? O Kim é apenas um deputado, né? Dentre 513, tudo bem. Sem jogar a responsabilidade pro Kim, mas jogando a responsabilidade pros deputados, pro Congresso brasileiro, pros senadores, né, também. O Brasil solta uma nota dizendo em nome do Brasil.
Cara, o governo brasileiro, ele é legítimo para isso, né? A parte diplomática e tal. Mas cabe ao Poder Legislativo também fazer uma pressão. Convocar, de repente, o vice-presidente Alckmin para dizer: o que você foi fazer lá? Não convocam os ministros, convocam um monte de gente? Faça uma pressão, se posicione, né? O presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado. Porque é o seguinte, numa situação de guerra, o governo brasileiro, o poder executivo, envolve o Brasil, envolve o Brasil num cenário de conflito e todo mundo paga o preço por isso. Para isso tem um poder legislativo, né? Inclusive aquela situação de estado de sítio, tudo isso, tem que ter aprovação do Congresso. Então, esse rumo perigoso que vai se tomando, ele só se permanece se tiver uma omissão total do Estado, né? De todas as partes dos Estados. O Estado, ele é composto pelos poderes, né? Não somente o poder executivo, não só o presidente da República, né? E a questão ideológica do partido da vez não pode se confundir com o interesse do Brasil, né? Com o interesse da nação brasileira, né? Porque o Partido dos Trabalhadores soltar uma nota, no caso da Venezuela, tudo bem, é o Partido dos Trabalhadores, só que o Partido dos Trabalhadores é o partido do presidente da República. Então, acaba que meio que atrapalhando, né? A ideologia do partido é uma coisa, a ideologia do país é outra. Quando junta, né, a ideologia do presidente da República, o presidente é uma instituição. Só que tem outras instituições, né? Então, Kim, faça o pedido lá, né, e faça a pressão junto com os seus pares, né? Não sei se isso é possível dentro do regimento e tal, me parece que sim. Porque, inclusive, o Celso Amorim, que é um assessor do presidente da República, que foi ministro, né, do MRE, ele foi convocado, ou teria pedido para ele ser convocado para explicar como é que foi a visita à Venezuela e tal. É isso.